Alô, minha gente querida, tudo bem? Que bom estar com você de novo, mais uma aulinha. Vamos encerrar o assunto evolução hoje. Você pode estar estranhando que a nossa cor de ciências da natureza é verde, mas eu fiz uma aposta com o pessoal de ciências humanas e perdi. Não posso contar qual é, mas a minha pena é homenageá-los durante 4 aulas com essa camisinha vermelha. Mas são só 4, depois eu volto com a camisa verde da nossa boa e amada ciências da natureza. Vamos lá rapidamente então para a gente trabalhar um pouquinho de evolução humana. Um detalhe, é cheia de mistérios. De onde viemos? Como é que foi o processo de transformação até chegar na gente? Onde estão os fósseis? É claro que os pesquisadores encontram fragmentos de osso e tentam, a partir dali, remontar o indivíduo. Então, quero que você perceba, por isso que gera tanta polêmica. É um estudo extremamente aberto. A cada dia a gente descobre coisas novas. E vamos remontando esse mosaico, que é a nossa própria história. Então, estamos em busca do nosso passado. O que a gente vai trabalhar é uma média do que o pessoal faz. Esse, nossa, Geraldo, mas um assunto tão polêmico desse, como é que cobra em prova? É claro que ninguém vai entrar em detalhe que você e qualquer pessoa terão dificuldades. O pessoal vai cobrar algumas coisas genéricas e a ideia do que aconteceu. A ideia do que aconteceu. Então vamos ali. Para começar, você vê aqui o Australopithecus, olha o crânio, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens de Neandertal e o Sapiens sapiens, eu e você. Aqui estamos nós agora. Então veja a diferença do formato do crânio e do volume do crânio. Outro dado interessante, em tudo que é lugar você encontra esse esqueminha onde mostra a sequência evolutiva. Esse esquema não representa a realidade. Esse esquema está muito linear. Então, a gente vai ver até uma questão no finalzinho falando disso. Tome cuidado. Então, até o pessoal usa, mas então quer dizer que a gente veio dos macacos? Não, isso gerou uma fofoca desde o Darwin. Darwin disse que possivelmente nós, os macacos atuais, tivemos um ancestral comum. Hoje a gente sabe que tivemos mesmo. Tivemos um ancestral comum, não quer dizer que um veio do outro. Guarda bem isso. Então, essa tabela, muito difundida no mundo, que tenta mostrar a evolução humana de forma linear, ela não corresponde à realidade, mas gera polêmica para aqueles que têm ignorância sobre o assunto. Aqui está a nossa classificação atual. Nosso reino animal, nós pertencemos ao filo Chordata, são todos animais que têm como eixo de sustentação na vida embrionária a notocorda, né? Somos mamíferos, primatas, nós e um monte de amigos macacos aí, hominídeos da nossa família, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Homo é o gênero e sapiens a gente chama de epíteto específico. Exatamente o gênero, mais o epíteto específico da espécie chamada Homo sapiens, que tem que ser destacada do texto. Homo sapiens sapiens, esse último nome corresponde à subespécie. Então, Homo sapiens é a espécie, Homo sapiens sapiens, o último sapiens, a subespécie. Isso aqui é importante para você guardar. Quais foram os fatores fundamentais para a nossa evolução? Então, o primeiro deles, a nossa postura bípede, ficamos só de 2 patas. Assim, mas por que isso é tão importante? Você vê, você breve, o fato de eu ficar com 2 patas libera as mãos. Eu posso manipular. E eu enxergo no horizonte. Se eu tiver de 4 patas, eu enxergo de forma restrita. Ainda com a visão bilocular, né? Você tem os 2 olhos aqui com a visão de profundidade. Amigo, nós demos um passo evolutivo muito grande. Por outro lado, olha a minha mão.
Olha a sua mão aí. Fecha a mão. O polegar fecha em direção oposta aos outros dedos. A gente chama isso de polegar oponível. Com isso a gente consegue manipular. Então eu liberei a mão e consigo manipular. Viva a gente. Outros dados, e isso é importante, você viu naqueles crânios, vai aumentando gradativamente o volume encefálico. Significa que eu tenho mais neurônios, mais conexões neuronais e maior possibilidade de entendimento do mundo, maior capacidade de raciocínio. E aí nós desenvolvemos uma coisa fantástica que eu estou exercendo agora, a nossa comunicação oral. E mais tarde, a comunicação escrita. Então você vê aqui, ó, locomoção bípede, oponência do polegar, aumento do volume encefálico, comunicação oral. Os primatas já tinham a visão binocular, que eu acabei de te mostrar, e olha aqui, a vida em família. E o cuidado com a prole. Como o nosso sistema nervoso vai desenvolvendo e atinge esse volume cerebral grande, os nossos filhotes são meio retardados. Eles precisam de tempo para terminar a desenvolver o seu cérebro. E com isso eles ficam mais tempo dependentes de pai e mãe. Esse é o preço da nossa evolução. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem um cladograma. Já falamos muitas vezes sobre cladograma, que é a representação ideal, não aquela. Então você cada vez tem um joelhinho desse, é uma característica nova. Então nós temos essas formas todas de macacos, Pitecos é macaco, né? Ramapithecus, até chegar aqui, onde nós temos os macacos mais atuais, ó, o chimpanzé, e nós humanos. Em torno de 98%, 99% do nosso DNA é igualzinho do chimpanzé. E aqui está o nosso ancestral comum ao chimpanzé. Então veio o Australopithecus e finalmente o homem. Aqui tem uma outra possibilidade, que a gente vê um outro cladograma visto de lado, quer dizer, todo mundo termina no mesmo patamar. Então você vê o ancestral comum para o macaco-aranha, para o rhesus, e aí olha aqui o orangotango, depois os mais próximos, orangotango, gorila, chimpanzé e o homem. Ok? Aqui você vê a comparação do crânio, o homem com 1.350 gramas, né? Chimpanzé com 400, orangotango também, e os outros com 100 apenas. Aqui você vê uma escala evolutiva de 4 milhões de anos até a atualidade. E ali você vê o Australopithecus, por exemplo, o surgimento de toda essa linha, né, o Afarensis, ó, onde apareceu a Lucy, que é a gente conta para cá, a mãe de todos nós. Quando o pessoal descobriu o esqueleto, estava ouvindo Lucy, estava ouvindo Beatles, né? E aí, Lucy and Sky chamaram o esqueleto de Lucy, né? A primeira mulher brasileira, e o pessoal faz conta aqui, do DNA mitocondrial, porque ele é exclusivamente feminino, né? Então, a primeira mulher brasileira chamada, então, batizada de Luzia. A gente vai buscar a nossa história do DNA mitocondrial até aí. E alguns ganhos. Continuando, eu quero, se você puder ver, aqui tem um link de um documentário da evolução humana feita pelo Discovery Channel. Então, se você puder, reúna aí a família, os amigos, quem estiver estudando com você. É um belo de um filme que vai suscitar várias discussões entre vocês e que serão extremamente benéficas e positivas. Aí, quem sabe, vocês entusiasmam e chamam lá na internet alguns artigos sobre evolução. Busquem o ano passado, o pessoal descobriu mais alguns indícios, né, de mais um antepassado nosso. E alguns outros filmes, quem sabe, que você consiga dar uma olhadinha no que o pessoal tem produzido sobre a nossa evolução. Vai ver que é um material riquíssimo e, é claro, quanto maior o conhecimento e mais informações você busca, melhor preparado você está para o que der e vier. Vamos continuar? Olha, essa tabelinha é interessante porque ela sintetiza
bastante. Você vê, de novo está errado, né? Mas é o que o pessoal usa. Então nós temos o Australopithecus, que deu origem ao Homo habilis, capaz de fazer ferramentas de pedra e madeira. Aí ele fica mais ereto ainda, o Homo erectus, onde aparece o fogo. O Neandertal, que foi encontrado nessa região, que já faz pintura na parede das cavernas, né? E já utiliza a fala. E, finalmente, a gente, o Homo sapiens, que depois domina as técnicas da agricultura e do pastoreio e irradia para o mundo inteiro. Tudo bem? Se você guardar um pouco esta sequência, vai facilitar ao máximo, porque dificilmente o pessoal passa daí. É claro que a gente tem várias situações intermediárias, nada definido, porque tudo está por ser construído, porém, essa sequência que está ali, do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, de Neandertal e, finalmente, Homo sapiens, gente, quebra um galho para o nível de ensino médio que você não imagina. Eu vou te passar algumas características, eu vou ficar na tela ali te mostrar mesmo, que é o que o pessoal pode cobrar de você. Então veja, vamos lá, 35 milhões, primeiros macacos antropóides com forma da gente, 3,5 separação da linha evolutiva, que conduziu ao homem daquela que evoluiu para os macacos antropóides da atualidade. Então, se você pegar o cladograma que veio em direção ao homem e o que levou para os macacos antropóides atuais, nós temos 3,5 milhões de anos. Não faz muito. Então vamos lá. Naquela tabelinha que veio a partir do Australopithecus, algumas características para você brincar. 3,8 milhões de anos. Então exatamente a hora que surge na África primeiro grupo de hominídeos. Então mistura de característica dos outros macacos e da gente. E aqui o Australopithecus afarensis, tem vários Australopithecus, é a Lucy. Exatamente a mãe de todos nós. A partir daí o pessoal estuda. Então tem cinzas vulcânicas, pegadas aí de 3,6 milhões. Os fósseis indicam já uma postura bípede, ereta ou semi-ereta. A bacia e articulação craniana garante uma boa postura vertical. 1 metrinho de altura, a testa baixa, maxilar proeminente e capacidade craniana. Olha aqui, isso que você vai guardar. Você vai decorar o número? Não, vai guardar que vai aumentando. Apenas 450 centímetros cúbicos até 650. Então é possível que a partir daqui tenha surgido o Australopithecus africanus e o Homo habilis. Ou, outra versão, surge o Australopithecus africanus e a partir daí o Homo habilis. Ok? O que é que nós temos em seguida? O Homo habilis. Ou surgiu a partir dali ou contemporâneo. Então, 1,8 milhões de anos. Então, foram 6 fósseis, né? Já tem ferramentas, afiada na ponta, raspar e cortar. Você imagina quem viveu lá com tigre, dente de sabre, que é o predador da gente na época. O pessoal comia carniça. A carne que tinha, claro, um animal desse lá não comia tudo. Aí, o primeiro equipamento de ponta foi para raspar e rasgar essa carne. Depois que o pessoal consegue aprimorar essas ferramentas para caça. Então, antes da caça, o homem só coletava alimento e raspava comida por aí. Raspar e cortar. Então, ele era hábil para isso. Então, coletor, não caçador ainda. Olha o volume, 650 centímetros. Já aumentou um pouquinho, né? Dentes pequenos, pés semelhantes ao nosso já, e acha que é o ancestral da gente. Em seguida tem o Homo erectus, 1,5 milhões, a África, Um dos mais antigos foi o homem de Java, né, no leste de Java, 1,70, 70 quilos. Olha a capacidade craniana,
700 a 1.100 centímetros cúbicos. Arcada supraciliar proeminente, tem uma característica siemesca, né? Aquela testa que vem aqui. Sem queixo, ó, cavernas, esconderijos de pedras. As escavações, lá perto de Pequim, acharam o homem de Pequim. Ó, a capacidade, 1.075 centímetros cúbicos, né? Ó, protuberância supraorbital igual, que é uma característica siamesa, ou seja, dos outros macacos. Objeto, cinza, então sinal de que o Homo erectus conhecia o fogo, isso é importante. Então, ó, conclusão, tempo de existência, houve um aumento significativo da capacidade craniana, falamos, fabricava ferramentas, usava peles para se vestir, caverna, fogo e começa a vida de caçador. Finalmente chegamos ao Homo sapiens, 80 mil anos, né? Duas linhagens para muitos pesquisadores. O de Neandertal, neandertalenses, 130 a 30 mil anos. Provavelmente ele coexistiu com a gente, ó, Homo sapiens sapiens. Aqui é espécie, aqui é subespécie. Aqui é espécie, aqui a subespécie. Por que neandertalenses? Porque foi descoberto aqui no Vale de Neandertal, perto lá de Düsseldorf, né? Fortes, baixos, aquele baixo invocadinho, trucundinho, né? 1,5 m, 1,60 m, ó, capacidade craniana grande. Então era pequenininho, atarracadinho, mas já tinha uma capacidade craniana grande, com a testa baixinha, postura ereta, ó, prega supraorbicular, maxilar saliente e adaptação ao clima frio que já havia na Europa. Caverna, fazia ferramenta, era um bom caçador já, né? Socialmente organizados, já enterrava os mortos, já viviam mais e ninguém sabe como desapareceu. Então, é possível até que na coexistência com o Homo sapiens sapiens, que tivesse ocorrido uma competição entre eles, ou que o meio mudou e eles não conseguiram se adaptar como o Homo sapiens sapiens. Mas tem até uma ideia de que se misturaram. E os genes deles se perderam com os genes do Homo sapiens sapiens. Olha aqui, ó. Sucessivos cruzamentos com Homo sapiens sapiens. Aí as características deles foram se perdendo. E nós chegamos a nós. 80 mil anos. E aí fica tranquilo, né? Os primeiros achados, ó, lá no sul da França, em Cro-Magnon, claro, aí dá o nome de homem de Cro-Magnon, né? 1.590 centímetros cúbicos, ó, como mudou. Estatura elevada, nômades, caça, olha, já usava arco e arpão, né? Coleta de alimentos, já uma boa cultura, já eram escultores, pintores, já tinham culto aos mortos, né? Então usava o quê? Osso, marfim, até madeira para construir seus apetrechos. Aí já estava na Europa, Ásia, África e Austrália. Acredita-se, a estimativa é que, ó, entre 40 e 15 mil anos, eles atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à nossa tão querida América. Ok, gente? Vejam que aí é uma sinopse, né? Claro que é um assunto extremamente controverso. A gente tem aí todas essas etapas intermediárias. Ah, descobriram tal. Ah, é Cro-Magnon. Descobriu lá de Pequim. Então a gente... É bom até você olhar aquele filme, você tem uma ideia, depois você dá mais uma pesquisada. Agora lembra que aquelas características fundamentais para a evolução do homem, como postura bípede, liberação na mão, polegar oponível, por exemplo, amigo, isso é extremamente cobrado, aí tem que saber. E só para você observar o que anda caindo por aí, eu vou te contar algumas questões, vamos ver? Ó, à luz do conhecimento atual, observe a ilustração
a seguir e aponte a alternativa que melhor responde à pergunta. O homem é originário do macaco? Mais uma vez, a ilustração que não é própria, indevida. Porque teríamos que ter uma representação num cladograma, onde cada grupo desse se chama clado, onde terminariam todos naquele mesmo patamar, e não numa sequência linear, como se um estivesse descendendo do outro ali. Cuidado, já falei para você que não está legal. Então vamos ver, a pergunta é, o homem é originário do macaco? A letra A diz, a espécie Homo sapiens se distinguiu de outros hominídeos e, portanto, não se originou dos macacos, que são primatas. Opa, está dizendo que a gente não é primata? É claro que a gente é primata. Então há erro aí. O gênero Homo e Australopithecus representa o homem moderno. Opa, e conviveram na mesma época com os macacos. Assim não são seus descendentes. Que tem um monte de erro, né? Outra coisa, chimpanzés são bípedes e parecidos morfologicamente com o homem. Portanto, os chimpanzés deram origem ao homem. Gente, temos ancestrais comuns. Diga para todo mundo, é errado falar o homem veio do macaco. O homem descende do macaco, não. Vamos ver a outra? Os seres humanos e chimpanzés, possuíam um ancestral em comum e divergiram. Lembra da divergência evolutiva? Ao longo da evolução. Olha como soa bem. Olha como faz massagem no tímpano. Aí depois diz, os seres humanos e chimpanzés convergiram ao longo da evolução desenvolvendo características análogas. Significa que eles são grupos completamente diferentes e que ficaram muito parecidos porque vieram viver e experimentar os mesmos desafios nos mesmos lugares. Não dá para aceitar, né? Vamos lá a nossa resposta? Olha ali, letra D. Os seres humanos e chimpanzés possuíam um ancestral em comum e divergiram ao longo da evolução. Você percebeu? Gente, frase longa em concurso, em prova, a gente lê parando de afirmação em afirmação. Se tiver uma afirmação embutida, você encontrou ali um erro, já elimina. Vou para outra. Eu tenho que achar certo. Eu tenho dúvida. Põe interrogação e torça para que o resto resolva e você não precise disso. Porque se eu tiver dúvida numa alternativa e tiver certeza que a outra está certa, eu acabei de eliminar a anterior. Depois em casa eu vejo por que está errada. Um dia de prova, de vestibular, de Enem, de concurso público, eu não me alugo. Eu tenho que chegar na resposta correta. E eu tenho diversas formas de chegar na correta. Por outro lado, eu não sei qual é, mas se quem não é, elimino quem não é. Então você vê aqui, por exemplo, que eu te falo. Os seres humanos e chimpanzés possuem um ancestral em comum. Aqui é uma afirmação. Não possuíam, então já está errado. Possuíam, então continua. E divergiram. Então seguiu cada um seu caminho evolutivo? Sim, eu tenho duas afirmações embutidas. Se eu tiver um erro, eu paro. Tudo bem? Vamos lá na próxima? A segunda diz o seguinte, ao longo do processo evolutivo do homem, várias mudanças adaptativas ocorreram. As afirmativas a seguir se referem a algumas delas. Assinale a errada. Gente, no Enem nunca vai ter assinale a errada. A tendência é desaparecer isso. Agora, ainda alguns vestibulares têm a errada. A gente está tão habituado a responder qual é a certa, que se você não chamar a atenção, não sublinhar, não colocar um destaque ali na errada, ou a única incorreta, a única que não é certa, a única errada, tanto faz.
Você está nervoso porque está fazendo, está competindo, afinal de contas. Está cheio de adrenalina. Aí você lê a A. Opa, tá certa, mas eu estou procurando errado, não vou marcar a A. Aí você lê a B. Oh, essa tá certa, eu estou procurando errada. Aí você está tão nervoso lá na C, se não te chamar a atenção, você esqueceu que está procurando a errada. E de repente a C está certa e você marca e sai feliz da vida. Depois de, pô, eu me esqueci que era para marcar errado. Então o que é que você faz? Faz uma sinala aqui, coloca uma seta, chama a tua atenção, deixa um monte de escândalo. Então estou procurando a única errada. Vamos lá. A adoção da postura ereta e o aperfeiçoamento das mãos possibilitaram o uso regular de instrumentos para obtenção de alimentos. Então está dizendo que o homem adotou a postura ereta, aí aperfeiçoou as mãos. A B, as modificações nos dentes, na arcada dentária e hábitos alimentares contribuíram para o aumento da capacidade de adaptação ao mundo. A postura bípede, olha aqui, foi decorrente do aumento do cérebro e da inteligência acompanhado pela alteração do esqueleto. Ele está sendo lamarquista. Sabe o que ele está dizendo? Desenvolveu o cérebro, aí eles ficaram olhando ele de 4 patas. Cara, não é legal ter 4 patas, então vamos andar de 2 patas. Faz um esforço sobrenatural para andar de 2 patas e modifica o esqueleto. O que é que eu falei lá no início? A postura bípede libera as mãos. E aí, paralelamente, vai aumentando a capacidade cerebral e aumenta a capacidade de utilização do meio. Portanto, aqui eu não posso aceitar, né? Ó, as alterações no ritmo do desenvolvimento dos humanos resultaram na necessidade de um período mais prolongado de cuidados maternais. Lembra que eu te falei? Bebê precisa mais de pai e mãe para poder desenvolver o cérebro. O aumento da capacidade craniana, o desenvolvimento dos centros de inteligência possibilitaram um aumento na capacidade de comunicação e o comportamento comunitário organizado. Portanto, tranquilo, a nossa única errada, portanto, a resposta, a letra C. Vamos para mais uma? Olha que bonitinho aqui. É comum que os livros e meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens. Aqui tinha que estar itálico, acabou não ficando, tá? Tem que ser destacado do texto. A partir de uma sucessão progressiva de espécies, como na figura. Isso aqui é o que o pessoal te mostra. Aí está dizendo o seguinte, colocam-se na extrema esquerda as figuras de espécies mais antigas, indivíduos curvados, lembrando macacos, braços longos, como esses animais têm até hoje, e face simiesca de símio, de macaco. Completa-se a figura adicionando sempre à direita as espécies mais recentes, os australopitecos, quase que totalmente eretos, os neandertais e, finalmente, o homem moderno. Aqui estão. Aí diz o seguinte, essa representação imagina você fazendo esta prova. A primeira coisa que você observa é que está perguntando se a representação é adequada ou inadequada. Essa é a primeira afirmação. Eu não tenho que ler todo o resto antes. A primeira coisa, adequada ou inadequada? Você está ouvindo o tempo todo desta aula eu te falando que é inadequada e você iria lembrar disso. Então sabe o que é que você faz? Já nem olho a A e nem olho a B. Aí vou ler as outras. Algumas das espécies representadas na figura estão extintas e não deixaram descendentes. Se teve uma sequência e o pessoal não deixasse descendente, nós não estaríamos hoje aqui simplesmente, né? A evolução do homem seria mais bem representada inserindo-se lacunas entre uma espécie e outra, mantendo-se na figura apenas as espécies ainda existentes. Quer dizer, ia manter só a gente. A D. Algumas das espécies representadas na figura podem não ser ancestrais das espécies seguintes. Opa, isso é verdade. A evolução do homem seria mais bem representada com galhos em um ramo. Gente, o que é isso? Um cladograma
com cada uma das espécies ocupando a extremidade de cada um dos galhos. Oba, que bom essa, né? As espécies representadas na figura foram espécies contemporâneas. Opa, todo mundo foi contemporâneo, né? Então, a nossa resposta, a letra D. Gente, fechamos uma aula. Espero que a ideia geral você tenha absorvido e o resto é fazer exercício para ver que não tem nada a mais. Não tem motivo para receio e medo. Valeu? Estudar que o medo passa. Gente, um grande abraço. Até a próxima.